O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus filhos e filhas, nós chegamos agora ao ápice e à consumação de toda a nossa preparação no tempo da Quaresma, o motivo das nossas penitências, das nossas orações e dos nossos jejuns. É que, de alguma forma, preparasse o nosso coração para esse momento. Para que também, com todo esse experimentar do mistério de Deus, que o nosso coração, ao repousar cada vez mais em Deus, possa ir nos tornando pessoas melhores. Pessoas comprometidas, pessoas que assumam as suas responsabilidades como cristãos e que se ajudem de maneira mútua realmente a se santificarem já aqui nesta terra, para que um dia nós possamos contemplar o Senhor face a face nos céus. E quando escutamos o Evangelho da ressurreição, não Jesus aparecendo primeiramente, mas sim aquelas pessoas que caminharam com Jesus, que viveram próximas de Jesus e contemplaram o sepulcro vazio, contemplaram o túmulo vazio. Parece difícil de acreditar, por exemplo, que o Filho de Deus, o enviado de Deus, aquele que falava em nome de Deus, padecesse o suplício da cruz, padecesse o suplício da subida ao Calvário.
E até mesmo, para muitos, é muito difícil compreender esse Deus que morreu, esse Deus que se doou, esse Deus que se entregou por cada um de nós. Como nós refletíamos na última semana que passou, pelo sangue do Cordeiro, agora é o batente das portas do nosso coração que são marcadas. Não o batente das portas, como aconteceu no Egito, para que quando o anjo do Senhor passasse, não ceifasse a vida dos primogênitos. E agora, com esse sangue marcando o nosso coração, agora sim somos nós que vamos dar permissão ou não para que o mal entre no nosso coração. Somos nós que vamos consentir ou não para que o pecado possa vir nos prejudicar de alguma forma. Porque caso contrário, se nós abrimos o nosso coração para Deus, o mal passa por nós sem nos atormentar, sem realmente que nos afaste da graça e da presença de Deus. E como eu dizia, que é difícil a compreensão humana do Deus que morreu, do Deus que se doou, mas parece mais difícil ainda acreditar no Deus que ressuscitou, no Deus que venceu a morte, no Deus que, na sua ressurreição, nos uniu novamente a Deus. O Deus que, na sua ressurreição, nos tornou novamente especiais aos seus olhos. E o Deus que, na sua ressurreição, em Jesus Cristo, onde agora nós podemos ser chamados de seus filhos e filhas. Tanto que é isso que Madalena e os discípulos, ao contemplarem ali aquele acontecimento, ainda não haviam compreendido. E aí nós também precisamos entender no nosso dia a dia como que nós compreendemos essa ação de Deus na nossa vida, como que nós compreendemos a ação de Deus na vida daqueles que estão ao nosso redor. Nós costumamos dizer que em Jesus Cristo, que o Cristo faz nova todas as coisas, e realmente o faz. Mas será que nós conseguimos compreender ou contemplar esse fazer nova todas as coisas? Ou ainda vamos ficar insistindo no pecado, vamos ficar insistindo também muitas vezes em fazer a nossa vontade, não entender de uma vez por todas que aquilo que Deus tem a cada um de nós é sempre o melhor. E que nós precisamos ser esses sinais do Deus que ressuscitou, do Deus que venceu a morte. E não sermos as testemunhas de um Deus que parou na Sexta-feira Santa, que nós não sejamos testemunhas do Deus que parou simplesmente no alto da cruz ou que ficou no sepulcro. E aí agora somos nós que somos chamados a dar continuidade àquilo que o Cristo iniciou desde a sua encarnação e que se consuma agora na sua ressurreição. Quando nós escutamos a leitura de Atos dos Apóstolos, é falado sobre a missão de Jesus e que Jesus passou nesta vida, nesta terra, fazendo o bem. Eu quero realmente que nós nos apeguemos a essa afirmação da leitura, porque se o Cristo passou nesta vida fazendo o bem, agora somos nós que precisamos passar por essa vida também fazendo o bem, também fazendo a vontade de Deus,
cativando as pessoas a se aproximarem cada vez mais de Deus e perceberem o quanto vale a pena dizer que é de Deus, o quanto vale a pena realmente fazer a vontade de Deus no nosso dia a dia. E essa verdade que nós precisamos abraçar e interiorizar aqui no nosso coração. Porque quando nós assumimos que, como Cristo, nós também passamos por essa terra, ou devemos passar por essa terra fazendo o bem, nós precisamos olhar e ver se nós somos presença de Deus e se nós somos promotores de comunhão, em vez de promotores de desavença, em vez de promotores de divisão, ou até mesmo de promotores da nossa vontade, que nós tentamos ajeitar de alguma forma para que aparentemente possa ser vontade de Deus. Eu acredito que nós precisamos ser muito cautelosos quando nós falamos ou sentimos no nosso coração que aquilo é vontade de Deus. Ou até mesmo quando nós falamos para as pessoas que elas precisam tomar determinado caminho porque é a vontade de Deus na vida delas. Será que é vontade de Deus mesmo na nossa vida e na vida das pessoas? Ou é a nossa vontade que nós acreditamos ou que nós pensamos que é a vontade de Deus, que é o melhor? E isso nós só vamos entender também com os frutos. Se por um acaso os nossos frutos não levam a comunhão, ou as pessoas não se aproximarem de Deus, ou que sintam realmente que nós agimos em nome de Deus, realmente nós precisamos ter essa certeza no nosso coração. Porque o pior é quando nós falamos aos outros que aquilo é vontade de Deus, colocando a nossa vontade à frente. E aí quando algo mal acontece, nós ainda podemos dizer para aquela pessoa que aquilo ela não teve fé, ou ela não foi responsável, ou ela não foi fiel, em vez de assumir que fomos nós que infelizmente a encaminhamos para que cometesse algum tipo de erro ou que acabasse abraçando a vida de pecado. E isso só acontece também quando o nosso coração está distante de Deus e nós não queremos dar o braço a torcer, porque o orgulho tem hora que nos cega de uma tal maneira que nos impede de ver essa realidade e até mesmo de assumir a nossa culpa, de assumir os nossos pecados, de assumir os nossos erros, para que a graça de Deus possa agir cada vez mais, não apenas em nós, mas também daqueles que estão ao nosso redor. E quando nós ouvimos na segunda leitura de hoje que nós precisamos buscar as coisas do alto, significa que buscar as coisas do alto nada mais é do que buscar as coisas de Deus, buscar realmente viver a vontade de Deus no nosso dia a dia, seja pelas nossas virtudes principais ou pelas primeiras virtudes que nós recebemos pelo dom do nosso batismo, fé, esperança, caridade, e aí depois pela prudência, justiça, temperança. Os valores realmente a dignidade da pessoa humana, realmente ver cada pessoa como filho e filha de Deus que merece, que merece também a nossa atenção, que muitas vezes precisa de alguém que ajude, que auxilie, que as escute, que nós realmente sejamos
testemunhas de Jesus Cristo, testemunhas da vontade de Deus, abraçando também tudo aquilo que vem do alto. Mas quando eu falo essa questão de abraçar aquilo que vem do alto, nós também precisamos prestar atenção no seguinte: não quer dizer que nós, ao abraçar esses dons, ao abraçar essas virtudes, nós vamos experimentá-la simplesmente visando a vida pós-morte, a vida quando nós estivermos na eternidade junto de Deus, mas para que já essa eternidade se manifeste aqui no nosso dia a dia, se manifeste no nosso cotidiano, e que a experiência da bondade de Deus, que nós iremos contemplar na eternidade, que nós já possamos fazer aqui nessa terra, mesmo por vezes passando pelo sofrimento, mesmo por vezes passando pelas nossas dificuldades e muitas vezes também passando pelo nosso suplício da cruz. Mas só que como Jesus, ele foi ajudado, que nós possamos reconhecer também os vários que nos ajudam também a carregar a nossa cruz, os vários que nos ajudam na caminhada nesses momentos de dificuldade, para que nós também possamos ressuscitar com Deus, que nós também possamos ressuscitar com o Senhor. Que nesta Santíssima Eucaristia, no dia de hoje, toda essa experiência da ressurreição de Deus, toda essa alegria e essa esperança que vem desse acontecimento, que não fique apenas nesses dias ou nos dias de hoje, mas que nos dê também forças para poder continuar a caminhada durante todo esse ano, também durante toda a nossa vida. E que ao abraçar os dons que vêm do alto, abraçar a vontade de Deus, quando chegarmos um dia frente a frente com o Senhor, Ele possa nos acolher, Ele possa nos parabenizar e mostrar que, de alguma forma, nós o ajudamos a povoar o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.